No devocional de hoje, nós vamos falar um pouco sobre o fruto do Espírito, bondade. A palavra de Deus no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, nos diz: Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Segundo o dicionário, bondade é a qualidade de quem tem a alma nobre e generosa e é naturalmente inclinado a fazer o bem. E no livro de Marcos, capítulo 10, versículos 17 e 18, um homem pergunta para Jesus o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna, e o chama de bom mestre. Então Jesus o responde dizendo que ninguém é bom senão um, que é Deus. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas de bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. A nossa natureza, ela é pecaminosa. Precisamos reconhecer isso, depois de buscar em oração este fruto que só é alcançado em Deus, porque somente Deus é bom e em todo o tempo Ele é bom. Em verdade, nós somos movidos por atos de bondade, porque se nós formos confrontados com algo que nos tire da nossa zona de conforto, então saberemos que, se não for o agir de Deus em nós, seremos afligidos por sentimentos e desejos maus. Lembrando que, em tudo, todos os frutos do Espírito são aprimorados no amor. O amor a Deus em primeiro lugar, depois ao nosso próximo. Mas, por que Jesus, quando fala com aquele homem, ele diz que somente Deus é bom? A resposta é simples. Foi Ele que ofereceu seu único Filho em sacrifício por nós, para que houvesse uma reconciliação, para que tivéssemos acesso ao reino de Deus, para que pudéssemos ter o nome registrado no livro da vida e alcançar a salvação através de Cristo Jesus. Não há outro bom senão Deus Pai, o único que é digno de toda a nossa adoração. Lembre-se, o que é de bom em nós vem de Deus, e somos desafiados a exercitar o ato de bondade com aqueles que nos caluniam, com aqueles que nos perseguem, com aqueles que nos amaldiçoam. No mundo acelerado em que vivemos, humanidade egocêntrica focada em seguidores, curtidas, conteúdo digital, trends, vidas superficiais que fogem da realidade, mostrando uma rotina perfeita, na aparência impecável, nos filtros que escondem as rugas da nossa realidade, para não dizer da nossa trajetória. Tudo tem cooperado para sermos menos humanos e mais sintéticos, ou seja, mais frios, menos compreensivos, pregando uma perfeição e descartando aquilo que não se encaixa nos padrões de engajamento. E a palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 21, nos ensina: Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. O bem sempre será mais forte do que o mal. O poder está na escolha que compete a nós mesmos. Escolher retribuir o mal com o mal ou o mal com o bem, que é desafiador, mas não é impossível, porque Deus nos auxiliará em tudo, quando a nossa escolha for praticar o bem ao próximo. No Evangelho de Jesus, segundo Mateus, em seu capítulo 19, versículo 14, Jesus declarou: Deixem vir a mim as crianças, e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. E quando comecei a escrever sobre o fruto da bondade para o nosso devocional, o Senhor me trouxe à memória quando meu sobrinho Mateus tinha uns 5 anos de idade, quando ele me entregou um brinquedo quebrado para consertar. E eu o arrumei com uma fita isolante. E desde então, tudo que se quebrava ele dizia: Tio, passa a fita. Quebrava um brinquedo, ele dizia: Tio, pega a fita. E ele condicionou aquela ideia de que a fita resolveria todo e qualquer imprevisto doméstico, desde o brinquedo quebrado até um eletrodoméstico grande que deixava de funcionar. Lá vinha ele e dizia: Passa a fita. E um dia a perna de seu óculos quebrou, e ele, com medo de mostrar para o seu pai, falou para mim: Passa a fita que ninguém vai perceber. Então passei a fita e ele disse: Tio, ficou perfeito, te falei?
Ali eu vi a pureza, inocência e bondade de uma criança. Jesus nos ensina sobre o reino dos céus, que ele pertence aos que são semelhantes às crianças, por sua pureza e inocência. Jesus é a nossa fita. Ele cura toda e qualquer ruptura na nossa história de vida. A medicina está te auxiliando no processo de depressão, ansiedade, nas crises que você tem sido acometido. Porém, Jesus é a cura. O remédio trata o efeito. A causa, seu Pai cura. Ele passa a fita na ferida mais profunda da sua alma. Rejeições, traumas, ausências, lutos, perdas. Ele é a nossa fita. A bondade de Deus Pai nos presenteou com o seu Filho amado que levou sobre ele todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Portanto, passe a fita de Cristo em seu coração. Senhor Jesus, que sejamos capacitados em Ti para exercermos a bondade, que é um fruto que só é alcançado em Ti. Nos ensine, Senhor, a revidar o mal com o bem, que eu silencie quando for ofendido, que assim como aquele samaritano que se moveu em íntima compaixão por seu próximo ferido à beira do caminho e se aproximou, lhe atou as feridas, limpou com azeite, colocou no lombo de um animal e o levou para uma hospedagem, arcando com todas as despesas, sem saber sua origem, sua história, o porquê de estar naquela condição, apenas escolheu agir com bondade. Não é uma escolha fácil, mas possível, necessária se quisermos agradar ao Senhor. Então, Pai, nos fortaleça em Ti, que eu olhe apenas para Ti e não para o merecimento alheio. Eu o aceitei como meu único e legítimo Salvador. Já faz algum tempo, e desde então tenho sido moldado nas mãos do oleiro, que inverte a lógica humana. Não trabalha com nossos valores e méritos, e sim nos ensina a ser o último, a ser servo, perdoar 70 vezes 7 e amar ao nosso inimigo. Senhor, em todo o tempo nossa natureza é confrontada. Que na escolha pela minha vontade, pelo meu crivo de certo ou errado, eu escolha, Pai, Te servir em espírito e verdade, e que eu não mais viva, mas que Cristo Jesus viva em mim. Em seu nome, Jesus. Amém.